Fala galera, vou fazer um vídeo aqui hoje sobre o ranking entre o G12 dos 12 maiores clubes do Brasil. É sempre um assunto polêmico, é sempre um assunto que causa um pouco de divisão, as pessoas não acabam não aceitando ali pelo fanatismo, pelo seu clubismo. Mas aqui eu prometo fazer uma análise sem clubismo, né? E analisado em fatos aqui, eu vou trazer alguns dados, algum histórico aqui. Mais falado, não vou colocar na tela, mas é assunto, acho que de conhecimento geral praticamente, o que eu vou trazer. E, cara, eu vou argumentar aqui. E no final do vídeo eu quero ver se você concorda comigo ou não. E se você discorda, eu quero ver você contra-argumentar. Sinceramente, a modéstia à parte, eu acredito que vai ser muito difícil quebrar os argumentos. Então, assim, eu desafio você, velho, a quebrar os argumentos. Eu desafio você, se você discordar, a contra-argumentar de maneira lógica e baseada em fatos do porquê estaria errado esse G12. Eu acho que é um G12 justo que eu vou trazer e vou trazer aqui um ranking entre o G12. Para quem tem alguma dúvida, eu acredito que não tem, mas o G12 é composto pelos 4 de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, pelos 4 do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, pelos 2 do Sul, do Rio Grande do Sul, claro, Inter e Grêmio, e pelos 2 de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E, cara, vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos ser direto ao objetivo. Em 12º lugar, obviamente eu vou falar do 12º até o primeiro, né? Em 12º lugar, o Botafogo. Eu acredito que, obviamente, talvez o torcedor do Botafogo vai discordar e tudo, pela história do Botafogo, pela tradição do Botafogo, e isso tudo eu entendo. Só que tem questões aqui que não dá pra negociar, cara. Por sinal, eu vou usar muito critério mundial, vai ser um critério bem pesado, mas só porque o clube tem mundial não quer dizer que ele vai estar acima do que não tem. Mundial pesa muito mesmo, mas, né, não dá. E, obviamente, o Botafogo não tem mundial, né, não tô dizendo isso. Mas enfim, mundial, Libertadores, tradição vai ser usado sim, histórico, principalmente na Libertadores, que é um intercontinental mais disputado, né, aqui na Sul-Americana. Então, assim, aquilo que é mais disputado deve ter o seu peso maior aqui, porque é o que vai realmente demonstrar os clubes. Então, tipo assim, não dá, por exemplo, eu pegar estadual, cara. Estadual aqui e usar estadual como base. Porque, cara, é disputado, mas ali entre os clubes ali do estado, não é algo de impacto nacional e internacional. Então, assim, Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil vão ter um peso muito maior do que estadual. Então, e sinceramente eu não vou nem usar aqui quantos estaduais o clube ganhou, apesar do estadual ter sua relevância estadual, né? O estadual tem sua relevância estadual no estado, mas não tem no Brasil, cara. No Brasil, pro torcedor Brasil, quando vai falar do clube fora do estado dele, ele não vai usar isso como relevância para acreditar que ele é grande, né? Então, enfim. Mas, enfim, Botafogo em 12º lugar, né? Eu coloco aqui e vou dizer por quê. Cara, o Botafogo, como diz o hino do Botafogo, Botafogo, desde 1910. Então, assim, o Botafogo ficou desde 1910 até 2024 sem ganhar a Libertadores. Então, foram mais de 100 anos sem Libertadores. O Botafogo só tem um brasileiro conquistado em 95. É um clube de tradicionalismo. Eu entendo toda essa questão que o pessoal fala da história, de que o Botafogo moldou a seleção brasileira na década de 50, década de 60, década de 70. Eu entendo que a seleção brasileira era composta praticamente pela metade de Botafogo e metade de Santos ali, com um palmeirense, um vascaíno correndo por fora. Mas, cara, só de tradição não dá pra poder colocar o Botafogo acima dos outros, porque os outros também têm tradição. E pesam muito mais também o título e tudo mais. O título aqui pesa muito mais que a tradição, claro. Enfim, e porque vai ser o título que vai pesar mesmo na história, que vai ser contabilizado. Então, o Botafogo em 12º lugar, porque só tem uma Copa, só tem um brasileiro, só tem uma Libertadores e não tem Copa do Brasil. Inclusive, o Botafogo é o único clube entre os 12 que não tem Copa do Brasil, cara. E o Botafogo não tem muita desculpa. Eu sei que teve uma época aí que os clubes que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil e tudo mais, mas o Botafogo teve vários anos aí que não estava na Libertadores. E ainda assim, não ganhou uma Copa do Brasil. Então, acredito que não tem como não ser o Botafogo no 12º lugar. Se você discorda, comente aí por que você discorda, né? Alguns podem perguntar, por que não o Vasco? Por que não o Atlético? Por que não o Fluminense? Cara, simplesmente porque o Fluminense tem 4 brasileiros, se eu não me engano, são 4 brasileiros. O Atlético tem
Tem dois brasileiros, eu não concordo com aquele brasileiro conquistado em 37, pra mim aquilo lá é palhaçada, é circo. E o Vasco também tem quatro, é cinco brasileiros. Deixa eu ver aqui quantos. Ah, vou pegar uma colinha aqui. Quatro títulos brasileiros e o Fluminense. Quatro também. E, cara, e o Atlético tem dois, mas o Atlético tem duas Copas do Brasil. O Atlético tem uma Libertadores conquistada antes também. E tem uma tradição um pouco maior na Libertadores do que o Botafogo. Apesar que o Botafogo deve ter sido muito forte, provavelmente na década de 60 e 70, mas enfim. Então por isso, Botafogo em 12º lugar. Se você discorda, comente aí por que você discorda e qual seria qual desses dois você colocaria, né, abaixo do Botafogo. Eu acho difícil você conseguir argumentar isso. 11º lugar, eu coloco o Atlético, né? Acho muito difícil essa questão aí, porque pra mim, Atlético, Fluminense e Vasco ficam meio pau a pau, mas eu vou colocar o Atlético aqui, o que pesou. Como o Fluminense ganhou o Libertadores recentemente, né? Ah, mas o Fluminense também demorou um século, mas o Atlético também. O Atlético foi fundado em 1908 e só ganhou a Libertadores em 1913, então demorou um século também. Óbvio que foi uma década antes do Fluminense, mas também isso é um pouco relevante pelo problema, pela questão que o Fluminense ele tem quatro brasileiros, o Atlético tem dois brasileiros. Eu não reconheço aquele brasileiro de 1937, para mim aquilo é um circo, enfim. O Atlético tem duas Copas do Brasil, uma mais que o Fluminense, né? E por uma leve vantagem disso do brasileiro, né? Da tradição ali em relação à seleção, o Fluminense também tem a sua tradição na década de 50 e 60, mas é pau a pau, mas eu coloco o Fluminense, né? Mais pelo brasileiro ali. E, cara, por coisa pequena, eu coloco o Atlético ali. Nessa questão eu até concordo com quem discordar, com quem achar que o Atlético tem que estar na posição mais alta. Comente aí, né? Por que não o Atlético? E é isso. Em 10º lugar eu coloco o Fluminense, né? Aí quando a gente vai. E já vou adiantar que em 9º lugar eu coloco o Vasco. Porque o Fluminense não está acima do Vasco. O Fluminense tem Libertadores e o Vasco ele tem o Intercontinental, né? Ele tem Libertadores, que pode ser considerado Libertadores também. Não, Intercontinental, desculpa. O Vasco tem Libertadores também, né? O Vasco tem Libertadores e o Vasco conquistou a Libertadores antes do Fluminense também. A tradição do Vasco cara, é invejável. O Vasco tem o mesmo número de brasileiro e Copas do Brasil do que o Fluminense, né? Então, assim, fica até meio difícil falar. Alguns podem falar, mas eles têm a mesma quantidade de brasileiro, a mesma quantidade de Copa do Brasil, a mesma quantidade de Libertadores, mas eu falo, o Vasco ganhou Libertadores muito antes do Fluminense, né? E a tradição do Vasco pesa um pouco mais. O Vasco tem mais torcida que o Fluminense, né? O Vasco está entre as 5. A torcida do Vasco está entre as 5 maiores do Brasil, né? O Vasco caiu muito, o Fluminense também caiu muito. O Fluminense caiu para a Série C. O Vasco também caiu muito, né? Passou muito vexame nesses últimos 10 anos aí, mas ainda assim, né? É aquela. Atlético, Fluminense e Vasco para mim estão meio pau a pau, mas para não ficar em cima do muro aqui, eu coloco o Fluminense em nono, né? Não, o Fluminense em 10º, desculpa, e o Vasco em nono. Ficando assim, né? Com o Vasco em nono. Oitavo lugar, cara, também pra mim, 3 clubes ali é muito difícil, né? Quem seriam esses 3 clubes pra mim? Que ficaria com oitavo, sétimo e sexto seria Cruzeiro, Inter e Grêmio. E, cara, também pra mim tá pau a pau, né? Se eu fosse poder colocar os 3 juntos, eu colocava os 3 juntos. Mas pra não ficar em cima do número ali, e por coisas leves ali, eu coloco o Inter em oitavo lugar, né? Por que o Inter? Por que não o Cruzeiro? Por que não o Grêmio? O Inter, ele tem mundial, não sei o que lá. O Cruzeiro não tem mundial. O Cruzeiro não tem mundial. Só que o que pesa pra mim pro Inter é a falta de, como eu posso dizer, a falta de atuação, a falta de grande empenho, de grande histórico no cenário nacional, sabe? No cenário nacional pesou muito pra mim, né? De fato, e o Inter, quando vai olhar com o Grêmio, ele tem menos Libertadores. Ele tem mais Libertadores que o Cruzeiro. Ele tem tanto Libertadores como o Cruzeiro, 2 na Libertadores. Mas o Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, o Cruzeiro tem mais brasileiro, o Cruzeiro
na história ali ao longo das décadas, ele vai tendo uma constância. O Inter ele ganhou 3 brasileiros seguidos e é os únicos 3 brasileiros que ele tem, que foi na década de 70. Se eu não me engano, 77, 78, 79, certo? Ou é 76, 77, 78, é uma coisa assim. Mas é na década de 70, né? Eu sei que 77 e 78 tem. A minha dúvida é se é o terceiro seria o 76 ou o 79. Mas enfim. E, cara, depois disso ele não ganha mais brasileiro. Então, assim, são quase 50 anos sem ganhar brasileiro. Então, isso pesa muito, cara. Pesa muito pra mim. Ah, tem mundial, cara. E o mundial pesou muito. Só que o Cruzeiro é o maior ganhador de Copa do Brasil, né? O Cruzeiro tem mais brasileiro. O Cruzeiro, ele tem, pra mim, como eu posso dizer, uma imponência nacional, né? Um pouco maior que o Inter. Então, assim, o mundial pesou muito, pesou muito. E pesou tanto que eu coloco o Inter, pau a pau, ali com o Cruzeiro e Grêmio. Mas, né, por essa questão aí eu coloco diferente. Porque se o Inter não tivesse Mundial, aí pra mim claramente seria o Inter e sem papo. Mas tem papo, né? Tem briga ali entre os três e eu entendo. Só quem fala, ah, pra mim o Mundial pesa. Então eu coloco o Inter acima de Cruzeiro, né, e tudo mais. Entendo. Aí a gente vai pro sétimo lugar e pro sexto lugar. E, cara, pra mim, mais ainda que juntando os três, quando fala de Grêmio e Cruzeiro, pra mim, se eu pudesse mesmo, eu colocava esses dois juntos, né? Porque o Grêmio também tem Mundial, o Cruzeiro não, mas o Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, mais brasileiro, né? E isso pesa muito também. E, cara, eu. Nó, antes de eu fazer esse vídeo, eu tinha colocado o Grêmio, mas pensando que agora eu coloco o Cruzeiro em sétimo lugar. E coloco o Grêmio em sexto. Muito difícil pra mim. A bateria acabou ali. Mas, enfim, continuando aqui. Eu coloco o Grêmio acima do Cruzeiro nesse caso aí. Coloco o Grêmio em sexto e o Cruzeiro em sétimo. O que pesou também foi o fato do Grêmio ter mais Libertadores, né? Mas eu acho que nisso aí dá pra todo mundo concordar. Talvez alguém ainda fica meio bolado, porque o Cruzeiro tá acima do Inter, cara, mas a tradição do Cruzeiro também na Libertadores é incrível. O Cruzeiro, ele tem muitos números pra si, sabe? O maior ganhador de Copa do Brasil, foi o primeiro clube a ganhar uma tríplice coroa, foi, inclusive só o Cruzeiro e o Atlético tem, se eu não me engano, só o Cruzeiro e o Atlético tem, né? E, enfim, o Cruzeiro tem muita coisa pra si. O Cruzeiro é o maior ganhador contra a Argentina, o clube que mais ganhou contra clubes argentinos. Tem um histórico absurdo do Cruzeiro. Só pra vocês não acharem que é balela, o Cruzeiro tem 43 vitórias contra times argentinos ao longo da história. O segundo colocado, que está dividido entre São Paulo, Flamengo e Grêmio, tem 31 vitórias. Então, assim, o Cruzeiro tem 12 vitórias a mais do que esses clubes contra argentino. E, cara, os clubes argentinos sempre foram os maiores rival e os maiores vilão dos clubes brasileiros, principalmente na Libertadores, e muitas vezes até com a ajuda de arbitragem. E o Cruzeiro ainda conseguiu galgar 43 vitórias, né? E com 12 vitórias de diferença, sendo que o Cruzeiro está 6 anos sem jogar a Libertadores. E durante esses 6 anos ele jogou, acho que a Sul-Americana 2 vezes só. Tava 3 anos na Série B, 2 vezes ele foi pro Sul-Americano. E tá, chegou na final ali e tal. E perde na final contra o Argentino. Então, assim, tudo isso o Cruzeiro conquistou sem esse tempo glorioso para Flamengo e Palmeiras, né? Que venceram praticamente tudo nesses últimos 6 anos. O Cruzeiro jogando metade desses 6 anos na Série B, sem participar da Libertadores, ainda mantém uma longa distância de vitórias contra clubes argentinos, demonstrando o quanto o Cruzeiro tem bons números internacionais e respeito internacional. Então, assim, isso aí pesou muito pra eu botar o Cruzeiro acima do Inter. Mas não o suficiente pra botar acima do Grêmio, porque o Grêmio ele tem 3 Libertadores. O Grêmio tem Mundial, o Cruzeiro não. O Grêmio tem 3 Libertadores, uma Libertadores a mais do que o Cruzeiro. E o Grêmio também é tradicional, né? Tanto é que ele é o segundo colocado nas vitórias contra o Argentino, junto com o Flamengo e São Paulo. Né? Tem muita tradição no Libertadores, muita tradição internacional. Caiu também mais de uma vez, né? O Cruzeiro caiu uma vez, mas ficou 3 anos na Série B. O Grêmio caiu 3 vezes, se não me engano. E é isso. E aí eu coloco o Cruzeiro em sétimo e o Grêmio em sexto. Cara, falando de quinto colocado agora,
Mesma coisa, de ter aquela dúvida de se eu pudesse eu colocava os dois, né? Antes eu só queria dizer uma coisa e para você que tá aí de casa se atentar, cara, a partir de 2019 aconteceu muita coisa. Então assim, talvez se você tem mais de 20 anos assim como eu, a gente costuma olhar pro passado, olhar pra história que a gente ouviu e tal, o clube é grande, esse clube aqui ganhou isso, ganhou aquilo, na década de 90 pá, teve esse tal jogador, teve não sei o que lá, e a gente esquece que a história está sendo construída. E a partir de 2019 aconteceu muita coisa. E 2019, por causa de 2019, mudou totalmente esse ranking, pelo menos pra mim, a minha percepção. Porque antes de 2019 eu diria que o Cruzeiro é maior do que Grêmio e Inter, mas o Cruzeiro caiu, né? Então assim, essa queda do Cruzeiro aí fez ele diminuir, já que ele não tinha mundial, né? Então assim, não tem como também. E aí vem por que eu tô falando isso? Pra vocês entenderem agora essa questão do quinto lugar e do quarto lugar, que eu coloco aqui o Palmeiras e Corinthians, né? E, cara, eu vou colocar o Palmeiras acima do Corinthians, vou botar o Corinthians em quinto e o Palmeiras em quarto. E o torcedor corintiano fica bolado, fica puto, porque, cara, o Corinthians tem mundial, o Palmeiras não. Só que o Palmeiras tem 3 Libertadores, o Palmeiras tem, cara, zilhões de brasileiros aí. Ah, brasileiro fax e tal, mesmo assim, mesmo se você tirar os fax do Palmeiras, ainda assim ele vai ter mais brasileiro que o Corinthians. Então, assim, cara, tem mais Copa do Brasil também. Tava pegando uma colinha aqui. E sim, o Palmeiras tem mais Copa do Brasil do que o Corinthians também. Mais Libertadores, mais tradição. O Corinthians também acumulou o vexame na Libertadores. Não tem aquela tradição na Libertadores que o Palmeiras tem. O Palmeiras também tem os números para si relacionados a Libertadores internacionalmente, sobre pontuação máxima na fase de grupos e não sei o que lá, e nossa, e vitórias fora de casa, umas paradas assim. Então assim, o Palmeiras também tem muito aquela coisa para si, aquelas coisas individual que só ele tem, em nível internacional, sabe, de destaque internacional. Então, baseado nesses últimos 6 anos no que o Palmeiras está construindo na história, entendeu? E talvez algum corintiano ou algum torcedor não entenda, mas cara, a história está sendo escrita, cara. E depois de 2019, em 6 anos, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, cara, em 6 anos, sabe? Então assim, isso é sinistro, isso é sinistro. Nenhum clube ganhou 2 Libertadores em 6 anos e tudo mais. Os clubes brasileiros agora estão muito bem na Libertadores. E o Palmeiras aproveitou essa fase de queda dos argentinos também, até por causa da economia e tudo mais. E, cara, aproveitou essa fase. O que o Palmeiras do Abel fez também é gigantesco, né? 2 brasileiros em 6 anos, 2 Libertadores. Se eu não me engano, o Palmeiras não ganhou a Copa, não chegou a ganhar a Copa do Brasil nesses 6 anos, né? Acho que não. Galera, só reforçando aqui, velho, eu falei que o Palmeiras não tinha ganhado uma Copa do Brasil nesses últimos 6 anos, e ele ganhou em 2020 contra o Grêmio, então assim, só pra reforçar o que o Abel fez no Palmeiras, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores, então assim, é algo sem igual. Eu acho que o mesmo técnico ganhar tudo isso em 6 anos, cara, em um tempo tão curto, eu nunca ouvi falar, né? De um técnico tão ganhador, e assim, isso fica na história do clube, só reforça a grandeza e que isso tá ecoando na história do clube. Então, assim, tá ecoando, cara. Tá ecoando e isso faz sim. Tem um peso muito grande, sim. Então, isso pra mim foi o desempate ali em relação ao Corinthians, né? E é isso aí. Mas enfim, cara, o que o Palmeiras fez nesses 6 anos tá construindo e está aumentando a sua história recente. Né? No momento também que o Corinthians também não ganhou nada nesses últimos anos aí, desde 2017, né? Quando ganhou o brasileiro. Ele ganhou o Paulista, né? Mas como eu falei, estadual, eu não boto o estadual como relevância, desculpa. Pode ser importante aí em níveis do estado, mas em nível nacional isso não tem relevância nenhuma, nem internacional. Tanto é que se você ganhar Paulista, você não vai pra Libertadores, não vai pra nada. A única coisa que acontece é você poder chegar um pouquinho melhor na Copa do Brasil e tudo mais. Né? Então, assim, o estadual tem mais relevância para os clubes pequenos do que para os clubes grandes, né? E é isso aí. Agora, então, quinto, Corinthians, quarto, Palmeiras. Agora, continuando, né, nesse papo de 2019, como as coisas mudou. Antes de 2019, se alguém me perguntasse quem é o maior do Brasil, eu diria que é o Santos. O Santos tinha 2 Mundial, apesar do São Paulo ter 3, né? O Santos tem 2. Só que, né, o Santos não tinha caído e tinha a Copa do Brasil. Então, vou pegar a colinha aqui. Tem uma Copa do Brasil somente ainda. E o São Paulo não tinha Copa do Brasil. Eu dizia, pô, o São Paulo não tem Copa do Brasil, cara.
E por mais que o São Paulo tenha mundial, pô, um clube não ter Copa do Brasil, mas teve aquela época, não sei o que lá, que não ia que quem ia pra Libertadores não ia pra Copa do Brasil. Cara, nada, tipo assim, não justifica, tá ligado? E o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Nesse tempo também o Flamengo cresceu pra caramba, né? O Flamengo ainda não caiu. O Flamengo e São Paulo são os únicos dois clubes do Brasil que ainda não caíram, né, pra Série B. E alguns podem dizer, teve ajuda de arbitragem ao longo da história. Cara, beleza, mas o que eu tô aqui pra dizer é sobre fatos ocorridos, né? Esse tipo de especulação eu não posso botar aqui, infelizmente. Eu até concordo que o Flamengo foi muito beneficiado algumas vezes, sim, e talvez impedido, mas infelizmente a história está aí e nos números lá tá lá. O Flamengo nunca caiu, São Paulo nunca caiu, e essa queda do Santos fez eu tirar o Santos. A queda do Santos e o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil fez eu tirar o Santos da primeira colocação. E desde 2019, como eu vinha falando pra vocês, lembra que eu tô falando de 2019? A história tá sendo construída. O Flamengo ganhou duas Libertadores também. O Flamengo tinha só uma Libertadores, ganhou duas Libertadores em 6 anos. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. Então, isso aí também fez o Flamengo crescer muito na história, graças a essa história recente aí. Então eu coloco o Santos em terceiro, Flamengo em segundo e São Paulo em primeiro. Por que o São Paulo em primeiro, cara? O São Paulo tem tudo. E não só, porque o São Paulo tem Sul-Americana, tem um título que poucos clubes que aqui só tem só o Internacional e o Atlético Paranaense que tem. E então assim, todos os títulos o São Paulo tem. O São Paulo tem 3 mundiais, cara, 3 mundiais. E o que eu acho absurdo é que o São Paulo ganhou esses 3 mundiais depois dos anos 90, tipo assim, depois de 1990, né? Ganhou em 92, 93, 2005. Então, assim, só depois que a Europa tava, né, começou a hegemonia, o São Paulo ganhou. Então, assim, não foi aquela parada do São Paulo ter ganhado o Mundial em 1930, que a FIFA reconheceu, ou o Mundial em 1965, e não sei o que era. Não, cara, foi tudo depois da década de 90. Desde a década de 90, né? Que é justamente quando começa a soberania europeia frente aos clubes brasileiros, e o São Paulo conseguiu ganhar nesses anos, né? Chegou nas finais do Mundial, em todas as finais e ganhou. Então isso aí, cara, isso aí só demonstra a grandeza de um clube, tá ligado? Por mais que o São Paulo tenha ficado de 2012 até o ano que ganhou a Copa do Brasil, acho que foi 2022, se eu não me engano, né? Ali com aquela seca de 10 anos, mas ganhou a Copa do Brasil e tal, voltou um pouco pro eixo. E, cara, mesmo assim, números fantásticos também, junto com o Grêmio e Flamengo, é o segundo maior ganhador de clubes argentinos. Tem 3 mundiais, tem 3 Libertadores, então assim, é um clube muito completo, tem 6 brasileiros, conseguiu um feito que só o Inter tinha conseguido de 3 brasileiros seguidos. Tem uma história absurda de jogadores, Rogério Ceni fazendo história com um goleiro artilheiro, então assim, São Paulo em primeiro lugar, Flamengo em segundo, Santos em terceiro. E o Flamengo, pelo que o Flamengo fez, pelo Flamengo não ter caído, sabe? Se o Santos não tivesse caído, mesmo com essa má fase, eu colocaria o Santos acima do Flamengo. Mas pra mim, a partir do momento que um clube cai, cara, é uma cicatriz. Então, assim, independente de ajuda de arbitragem ou não, que alguns podem falar, não dá pra colocar o Flamengo abaixo do Santos, né? E agora que o Flamengo tem 3 Libertadores também, e tem o Mundial, né? Então, assim, pela história recente do Flamengo também, eu coloco o Flamengo ali acima do Santos. Concordo com quem achar que o Santos deve estar acima do Flamengo, né? Mas pra mim é uma percepção da história recente e a gente tem que colocar a história recente. A gente tende a não colocar a história recente, mas o certo é colocar a história recente. Então aqui o vídeo já tá longo, acho que esse vídeo vai ficar com mais de 20 minutos. Então termina assim. E eu quero que você deixe aí nos comentários se você concorda com o que eu falei, se você discorda, onde você discorda, e eu quero ver você argumentar e contra, porque pra mim esse rank tá perfeito, na medida do possível, né? Já que pra mim, por exemplo, tinha clubes que eu podia colocar ali tudo igual pra mim, né? Tipo Grêmio, Cruzeiro e Inter, pra mim é tudo igual, mas, né, pra poder colocar o rank ali e não ficar em cima do muro, eu fiz isso. Corinthians e Palmeiras, pra mim tá no mesmo patamar também, mas baseado na história recente, no que vem fazendo o que o Abel fez no Palmeiras vai ficar pra história, então eu coloco o Palmeiras acima do Corinthians pouquíssima coisa, pouca coisa. E, e é isso, cara. Pelo fato do Santos ter caído também, eu não posso colocar ele em primeiro lugar. O São Paulo tem 3 mundiais, então não tem como botar o São Paulo abaixo dos outros clubes, né? O único clube com 3 mundial, né? Ele tem mais de um mundial, a maioria dos clubes tem um mundial só o Santos tem dois, o São Paulo tem três, então assim, o Santos caiu, São Paulo não. Então, eu acredito que está perfeito, perfeito. Então é isso. Eu vou colocar aí o ranking aí certinho com os times.
E é isso, finaliza esse vídeo, curta, comenta, se inscreva, por favor. O canal tá começando agora, então não repare se houve algum erro. E, cara, eu tendo a trazer muito mais vídeo tentando ser o mais sensato possível, sabe? Eu vejo muito comentarista falando muita merda. E eu falo, cara, não é possível que ninguém perceba essas merda que ele tá falando. E não é possível que se eu fosse comentarista eu falaria tanta merda. Mas é isso. Se você discorda, eu quero ver mesmo nos comentários, tá bom? Valeu!